O que me traz à tribuna aqui no dia de hoje, presidente, é falar sobre as questões ambientais do nosso país. Os últimos noticiários têm me causado muita preocupação, especialmente no que tem acontecido na Amazônia. Os últimos 2 meses, segundo dados do INPE, têm registrado um desmatamento monstruoso naquela região. A gente sabe a relevância que a Amazônia tem para o mundo, para o clima. E o Brasil, então, vem agora numa escalada muito forte da destruição da nossa floresta. O que me chama mais atenção é o fato do presidente Jair Bolsonaro ter demitido o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais por estar divulgando a verdade que tem que ser colocada para a população brasileira. Professora Beatriz, eu anotei aqui alguns pontos que eu quero debater sobre essa questão ambiental, da política ambiental ou da ausência da política ambiental do atual governo federal. Porque essa semana eu já usei aqui a tribuna para falar da mamata e deu uma repercussão danada, e teve colega que não gostou, mas, bem, eu quero fazer agora uma outra fala, preocupado com a questão do meio ambiente. Nós temos em Minas Gerais muitos ativistas nas causas ambientais. O seu mandato mesmo é um mandato que ele é muito ativo na causa ambiental, na causa humana, mas também que tem um olhar para a causa ambiental. A senhora, professora Beatriz, sabe que o descuido nas questões ambientais e numa fiscalização rigorosa, entre outras coisas, culminou em desastres gravíssimos em Minas Gerais, que foram crimes na Vale do Rio Doce, em Brumadinho e também Mariana, leniência na fiscalização, e às vezes atacando a legislação ambiental, os órgãos ambientais, que quando faz a fiscalização estaria se intrometendo, impedindo, abre aspas, o pseudo-progresso. E aqui eu notei algumas informações para os colegas saberem. O presidente Bolsonaro diz que dados sobre desmatamento devem passar por ele antes de serem divulgados à imprensa. Não ficou satisfeito com a repercussão, inclusive internacional, dos dados sobre desmatamento. O presidente Bolsonaro quer resolver o problema da seguinte maneira: se o IBGE fala que o desemprego está alto, ele não cria uma política para gerar emprego. Ele vai acabar com a metodologia de pesquisa. Se o INPE fala que o desmatamento está aumentando, ele acaba com o INPE, para poder não ter metodologia, não ter informação. Então, ele não ataca o problema, ele ataca o dado. Desmatamento na floresta amazônica cresceu de 67% em 2019, de acordo com a Agência de Pesquisa Espacial, e só no mês de junho o aumento da destruição foi de 88% em comparação ao mesmo mês de 2018. Essa irresponsabilidade com a Amazônia coloca em risco o chamado Fundo da Amazônia, que são recursos que o nosso país recebe da Noruega e da Alemanha. Só da Noruega, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando mais de 3,4 bilhões de reais. Da Alemanha, mais 200 milhões de reais. Recursos que devem ser utilizados na preservação, na manutenção da floresta. Com isso tudo, o presidente se auto-intitula de maneira irônica como Capitão Motosserra. Foi registrada a destruição de 2.255 quilômetros quadrados na Amazônia em julho, crescimento de 304%, de acordo com o INPE. A área, para vocês terem uma ideia, é a maior registrada nos últimos anos e corresponde ao território de Luxemburgo. Multas do IBAMA caíram em média 23%, comparado com os últimos 5 anos. Foram cerca de 5.800 autuações em 6 meses. No primeiro semestre de 2018, já foram mais de 7 mil, para se ter uma ideia. As operações de fiscalização do IBAMA caíram 58% esse ano. Na Amazônia, a redução de 77% nas ações de combate ao desmatamento. Por falar em IBAMA, o presidente Bolsonaro, que havia sido multado pelo IBAMA por pesca irregular na região de Angra dos Reis, teve a sua multa suspensa e o funcionário que aplicou a multa foi exonerado. Muito bem. Os absurdos continuam. O oceanógrafo José Martins da Silva Júnior, analista ambiental em Fernando de Noronha e coordenador de um projeto de preservação de golfinhos no arquipélago, foi removido do seu cargo no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e transferido para uma unidade de conservação, sabe aonde?
no sertão pernambucano, contra o seu interesse. Você tira um biólogo, um oceanógrafo renomado, com um projeto importante na região de Fernando de Noronha, e, por retaliação, manda para o sertão pernambucano. O que vai fazer o oceanógrafo no sertão pernambucano? Ele é um dos críticos de aumento exponencial da visitação em Fernando de Noronha, que está acima do limite permitido. Como todos sabemos, o presidente Bolsonaro quer transformar a região numa região de grande exploração econômica com turismo, mas sabemos que a consequência será o dano ao bioma, o dano ao meio ambiente. Outra fala do governo do presidente Bolsonaro é o quê? Acabar com a estação ecológica de Tamoios, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, que recentemente, reconhecida pela Unesco como uma área de interesse ambiental e patrimônio mundial, a região onde ele propõe abrir a exploração turística e transformá-la na Cancún brasileira. Não sou contra que o país tenha áreas de forte movimento e fluxo turístico. Para isso, as belas praias do Rio de Janeiro, da Bahia e de todo o Nordeste e também do Sul podem cumprir muito bem esse papel. Agora, por que você utilizar de uma área de interesse ambiental para transformar numa região de exploração agressiva de maneira turística? E vamos continuar. O governo Bolsonaro disse que um grupo de estudo vai ser formado para a revisão de 334 unidades de conservação no país, das quais 190 já foram criadas no governo do PT, segundo eles, porque não tinha critério. O ministro Ricardo Salles solicita ao IBAMA que revisem um parecer técnico sobre o Parque Nacional de Abrolhos, na Bahia. O objetivo da revisão é autorizar o leilão de campos de petróleo. Ele aponta que a área tem relevância estratégica do tema, e a região de Abrolhos, nós sabemos, é uma área importantíssima da preservação de diversas espécies, algumas inclusive ameaçadas de extinção. O deputado professor Oswaldo está aqui, um grande lutador pelas causas da defesa dos animais, e quando a gente fala dos animais, aqueles que são domésticos, do nosso convívio, professor, como os nossos cães, os gatos, algumas aves, mas também os animais que são fundamentais para a manutenção do ecossistema do nosso país. A região de Abrolhos ela é fundamental no controle também ambiental. E se deixar por conta do ministro Ricardo Salles, aquela área tem que se transformar numa área de exploração de petróleo. Eu estou fazendo aqui, viu, queridos alunos, uma discussão da situação ambiental do nosso país, trazendo aqui informações sobre o desmatamento da Amazônia, que tem aumentado muito nos últimos 2 meses, que muito nos preocupam. Os estudantes, os professores costumam fazer as suas semanas que tratam as questões ambientais, não é isso, nas escolas. Então, eu penso que, num curto espaço de tempo, as informações que nós vamos tratar nessas semanas não serão as melhores. Há um risco muito grande de perdermos um dos patrimônios mais importantes para o povo brasileiro, se não para toda a população mundial, que é a nossa floresta amazônica. Está em risco. E eu falei, então, hoje, professora Beatriz, sobre isso. O país poderá perder o fundo da Amazônia, mais de 3,2 bi no momento de crise, que não tem dinheiro para muita coisa. Eu falei da perseguição àqueles que trazem os dados reais da situação do nosso país na questão ambiental, como a perseguição que sofreu o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foi exonerado pelo governo Bolsonaro por estar divulgando verdades, repercutiram em todo mundo e a imagem do nosso país, mais uma vez, não ficou nada boa. Eu falei aqui sobre os problemas relacionados à região de Abrolhos, onde o ministro Ricardo Salles quer rever aquela região como uma área de proteção para que se faça exploração de petróleo, colocando em risco diversas espécies da vida marinha, uma região importante. Temos visto os nossos índios sendo ameaçados e alguns até mortos pelo entusiasmo que causa as falas e a postura do presidente Bolsonaro com relação à demarcação das terras indígenas. E, por falar nisso, o presidente Bolsonaro quis tirar da competência da FUNAI a demarcação das terras e a medida foi cancelada pelo Supremo Tribunal Federal. Para que eu possa concluir aqui a minha fala, em resumo, até mesmo do que eu fiz essa semana de discurso aqui na tribuna, eu faço uma referência ao chargista Duque, de uma das charges que ele fez essa semana. Se fosse um bate-pronto, alguém perguntando ao presidente Bolsonaro, perguntaria ao presidente Bolsonaro: presidente, oposição, mata. Amazônia, desmata. Família, mamata. Obrigado, presidente.